Alô, pessoal de João Pessoa, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Daniel Lavoura, sou diretor de promoção e difusão da ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É uma honra, é um privilégio aceitar esse convite para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de João Pessoa. Aliás, o último lugar que eu visitei antes da pandemia, terra maravilhosa, hospitalidade total, adorei. Pessoal, muito importante a iniciativa da Prefeitura de promover uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma das coisas que é importante para nós no Ministério, e por isso o tema futuro, o futuro do Brasil passa pela popularização da ciência, é porque o nosso ministro costuma dizer que nós somos um ministério ferramenta de outros, ou seja, a ciência e tecnologia é importante, mas nós precisamos plantar o nosso futuro. E o nosso futuro depende de despertar o interesse científico nos nossos jovens, nos nossos estudantes. Isso implica reciclar o interesse científico nas nossas escolas. E também criar uma consciência do nosso cidadão sobre a importância da ciência e tecnologia, para que isso seja legitimado, para que a gente tenha um congresso, de certa maneira, pressionado que o investimento em ciência e tecnologia, ele é necessário para que a gente possa progredir cada vez mais. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. Um conceito que está muito em voga hoje é o STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e foi colocado esse A aí no meio, o A é de artes, porque criatividade é muito importante quando a gente fala de ciência. E isso pode ser feito desde já com os estudantes em tenra idade. Então, o Ministério tem um monte de ações, todas elas estão permeadas pela Agenda Sustentável da ONU, os objetivos, né? Está aí o 4, educação de qualidade para todos, tudo que a gente faz está muito alinhado com isso, que é o que há de mais denso no mundo sobre isso, essa agenda, e eu vou falar de uma das ações do Ministério. O Ministério tem um monte de ações para a popularização da ciência, que atinge maciçamente com capilaridade o país inteiro. São as Olimpíadas do Conhecimento, que muitos de vocês devem conhecer. São eventos gratuitos para qualquer aluno de qualquer escola do país, atinge 20 milhões de alunos por ano, e qualquer professor, qualquer estudante pode participar, é totalmente gratuito. A gente tem Olimpíadas em áreas convencionais, disciplinas convencionais, como matemática, física, química, biologia, Olimpíada de ciências, de geografia, de história, da língua portuguesa, e também algumas outras em temas transversais, em temas paradidáticos, agropecuária, cartografia, informática, robótica, Olimpíada de astronomia e por aí vai. Tem um monte de Olimpíada legal, todas elas são acessíveis para a educação básica ou ensino médio. A gente está falando de Olimpíadas para a educação básica, portanto, tá? Basta ir no Google e procurar e vocês vão achar. Em algumas Olimpíadas os alunos podem se inscrever direto, em outras os professores e as escolas têm que se engajar e participar. E nós queremos ver João Pessoa, a Paraíba, participando cada vez mais das Olimpíadas do Conhecimento. Bom, pessoal, como a gente está num evento de popularização da ciência, eu sou também professor, eu adoro isso, então eu vou usar um exemplo, eu vou tentar fazer coisas legais. Eu poderia ficar mais tempo aqui falando da importância disso, mas para defender a importância da popularização da ciência, eu vou tentar o quê? Popularizar a ciência. Eu vou pegar um tema que eu adoro, que é gravitação universal, na verdade é a história da gravitação universal, tá? Então eu espero contar alguma historinha que agregue alguma coisa diferente para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou falar de modelos do sistema solar, porque a gente sabe que o céu é o primeiro laboratório que o ser humano teve. A gente mal sabia fazer fogo, mas já podia olhar para o céu. E a gente nota o movimento das estrelas, o movimento aparente dos astros, porque eles não se mexem, quem se mexe é a Terra rotaciona, e eu acabo vendo o movimento das estrelas, do Sol e da Lua. E eu percebo que a Lua muda de fase, eu percebo que o Sol muda entre as estrelas, as constelações que eu vejo em julho não são as mesmas de janeiro. Então, desde antes de Cristo, lá na Grécia, já se tinha os modelos do sistema solar. O que a gente costuma aprender na escola é que existia um modelo geocêntrico, ou seja, os povos antigos não sabiam bem como é que era isso e botavam a Terra no centro. Todos os planetas giram em torno da Terra, a Lua e o Sol. Essa é a nossa impressão, parece que está todo mundo girando em torno da gente. E aí demorou 1.300 anos para que o Copérnico propusesse um modelo heliocêntrico. Essa é a história que a gente conhece. Eu vou começar com uma novidade, colocando uma diferença. Antes do modelo geocêntrico, existia um modelo grego heliocêntrico. Tá, peraí, agora tem uma coisa estranha aí. Porque se existia um modelo heliocêntrico, por que a gente regrediu e foi para um modelo geocêntrico? Essa é uma história interessante. É uma história da ciência que eu vou tentar contar aqui para vocês. Tá? Esse é o modelo heliocêntrico do Aristarco de Samos. O que ele propunha é que todo mundo girava em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Tá? Então, esse é um modelinho aí. As órbitas perfeitamente circulares. Legal. Só que aí surgiu, no século II depois de Cristo, esse astrônomo, que é o Cláudio Ptolomeu.
Mas esse cara mandou mal, porque ele disse que a Terra que estava no centro, ele regrediu. Esse cara era violentíssimo, era um baita geômetra, ele deu toda a obra de Euclides, os elementos, tá? E ele escreveu uma obra magnífica, o Almagesto. O modelo que ele defendeu era tão bom cientificamente que demorou 1.300 anos para ser superado. O geocentrismo demorou 1.300 anos. Mas era um erro. Como é que isso pode ser considerado uma evolução? Em primeiro lugar, nessa imagem a gente tem dois modelos geocêntricos. Qual é o modelo mais próximo do Ptolomeu? É o que está vendo do lado esquerdo ou o que a gente está vendo do lado direito? Às vezes a gente aprende que o Ptolomeu falou que está todo mundo girando em torno da Terra, como a imagem do lado esquerdo. Mas não foi isso que ele propôs. O modelo dele é um pouquinho mais complexo e se parece mais com o que a gente está vendo do lado direito. Então agora a gente vai sacar o que tem que estar por trás disso. Como é que o Ptolomeu chegou à conclusão que o modelo geocêntrico poderia suplantar o heliocêntrico? Suplantar significa ser melhor. Como ele chegou a essa conclusão? A resposta está nesse planeta aí, Marte. A chave é a observação de Marte. O planeta vermelho, ferro, né? Deus da guerra, por isso o nome Marte, né? Sangue, cor de sangue e tudo mais. Duas luas, Phobos e Deimos, medo e terror. Fantástico. E o que Marte tem a ver com isso? Olha só, vocês estão vendo aí o Sol, a Terra girando em torno do Sol e Marte numa órbita mais afastada. Olhando da Terra, o que eu vejo? Lembre, as estrelas estão muito longe. Vamos voltar na imagem para a gente ver um pouquinho melhor. A gente vê que, do ponto de vista da Terra, Marte vai se movendo entre as estrelas, mas daqui a pouco, olha só o que vai acontecer, ele volta. Os astrônomos chamam isso de movimento retrógrado. E como Marte pode ser visto todas as noites no céu, a cada noite ele está numa posição diferente, que são esses pontinhos aí. Então, de repente, ele voltava, e isso intrigava os povos antigos. A chave da evolução da ciência com relação aos modelos de sistema solar tem a ver com a explicação desse movimento retrógrado. Vamos ver as próximas telas. Como é que eu explico o movimento retrógrado de Marte através de um modelo geocêntrico? Está aí. Em vez de colocar Marte girando em torno da Terra, a Terra agora é esse círculo azul no centro, eu coloco Marte girando em torno de um círculo e, por sua vez, é este círculo que girava em torno da Terra. Então é um pouco mais complexo. Veja ali naquela linha que une Marte à Terra, que Marte acaba fazendo um movimento retrógrado. Do mesmo jeito. Isso é muito legal. Nessa imagem, a gente está tendo as posições de Marte e o brilho de Marte varia, porque a distância relativa de Marte à Terra também muda. Então, tem datas diferentes e as posições. É a laçada, o movimento retrógrado, tá? Esse aí é uma imagem do Sol e da Terra. E o Sol também, ele é projetado nas constelações. Eu não vejo porque está claro, mas ele passa pelas 13 constelações do Zodíaco. Não são 12, são 13. Tem uma que foi esquecida. Ofiuco, quer dizer que deveriam ter 13 signos. Bom, essa não é a pauta de hoje, tá? Mas o Sol passa por 13 constelações. Vamos para a próxima. Então aí, tem uma projeção do movimento dos planetas no planisfério que tem 88 constelações. O Sol passa por essas 13 e as órbitas dos planetas, como são próximas a do Sol, eu consigo até ver na imagem de cima, esses planetas que estão andando super devagarinho são aqueles planetas mais afastados, que eu sei que têm velocidades baixas. Os que ficam perto do Sol e dão voltinhas em torno do Sol devem ser planetas internos, como Mercúrio e Vênus. E veja que alguns deles têm o tal do movimento retrógrado, tá? Que é a chave da explicação. Vamos avançar e vamos ver o que acontece. Está aí mais uma imagem do movimento retrógrado de Marte com as datas. Vamos adiante. O modelo de Ptolomeu era isso aí. Era uma violência geométrica. Esse cara de burro não tinha nada. Ele criou círculos sobre círculos, os equantes e os deferentes. E ele teve que calcular os raios desses círculos para ele explicar com precisão a duração e o tamanho desse movimento retrógrado. Então ele elaborou um modelo geométrico tão complexo e tão robusto que ninguém conseguia fazer nada melhor. Ele explicava melhor o movimento de Marte que o modelo do Aristarco de Samos. É por isso que as pessoas... Olha, o modelo do Ptolomeu é melhor, e ele foi aceito durante 1.300 anos, porque ele explicava perfeitamente o movimento dos astros. Não tinha como saber quem é que estava no centro. Pensa bem, não tinha nave espacial, não tinha nada. Como é que você vai saber só com a observação do céu? O modelo do cara era muito bom. Beleza. Mais uma imagem do movimento retrógrado de Marte. Vamos adiante. Mais do movimento retrógrado, mais GIFs do movimento retrógrado. Está aí, olha o modelo do Ptolomeu. Até que vai surgir outro cara, um monge polonês, Nicolau Copérnico. E esse cara vai ressuscitar o heliocentrismo. Acontece que ele era um monge polonês. Bom, ele foi estudar no norte da Itália
E ele, quando a gente ia para a universidade, na época que a gente estudava tudo, né? Não escolhia o curso. Você estudava retórica, você estudava religião, você estudava medicina, você estudava matemática, geometria e astronomia. Você estudava tudo. E quando você saía de lá, astronomia e astrologia andavam juntos. Então você era astrônomo e astrólogo ao mesmo tempo, tá? Então esse cara sacou muita geometria. Ele estudou bastante. E aí ele começou a tentar criar um outro modelo heliocêntrico. Mas será que esse é o modelo heliocêntrico? Ah, então Copérnico falou que todo mundo girava em torno do Sol. Não! Quem disse isso foi o Aristarco. Se o Copérnico tivesse feito isso, não tinha nenhum mérito. Ele simplesmente teria resgatado o modelo de Aristarco. Tá aí a pergunta. Se o modelo de Ptolomeu era superior ao heliocêntrico, para explicar o movimento dos planetas, o que Copérnico fez? O que Copérnico fez para resgatar o heliocentrismo, que estava enterrado 1.300 anos? Vamos ver o que Copérnico fez. Tá aí um modelinho. O que Copérnico fez foi tirar o Sol do centro. Ou seja, a gente sabe que o modelo de Copérnico tem erros, as órbitas não são perfeitamente circulares, mas os círculos, que são as órbitas dos planetas, não são concêntricos, eles são levemente deslocados. Isso é um prenúncio que essas órbitas não devem ser círculos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, com Kepler. Mas o que Copérnico fez foi esses pequenos ajustes. Ele deslocou um pouquinho a órbita da Terra e de Marte, e com esses pequenos ajustes ele conseguiu explicar geometricamente melhor as órbitas dos planetas, o comportamento do movimento aparente dos astros, principalmente de Marte, do que um modelo de Ptolomeu. E ele escreveu um livro, que ele só autorizou no seu leito de morte, a publicação, já tinha imprensa, inclusive é um livro que tinha poucas cópias, apesar de ter imprensa, se fazia 100 cópias do livro, porque o livro só ia parar na mão dos nobres, na mão do clero, né? Porque a gente sabe que a ciência evoluiu na Idade Média, mas o povão achava tudo errado, o povão achava que a Terra era plana, que os barcos iam cair, né? Mas, na verdade, quem estava nas universidades sabia. Aliás, um fato curioso, a discussão do Cristóvão Colombo na Universidade de Salamanca. Cristóvão Colombo, o navegador genovês, estudou na Universidade de Salamanca, e a gente tem a lenda de que ele botou o ovo em pé, que ele defendia que a Terra era redonda, e que o pessoal não acreditava nele, e aí a rainha emprestou as joias da coroa, e ele acabou descobrindo a América somente com 3 caravelas, a Santa Maria, a Pinta e Mina. Na verdade, a história não foi bem assim. A história real é que o embate na Universidade de Salamanca era qual o tamanho da Terra. Colombo sabia que a Terra era redonda. Os sábios da Universidade de Salamanca também sabiam que a Terra era redonda. A divergência era no tamanho da Terra. Lembre-se, o objetivo do Cristóvão Colombo era chegar nas Índias, sem ter que passar naquela região tumultuada, dominada pelos muçulmanos, e ali já tinha dado bronca, já tinha dado cruzada, um monte de coisa. Então, eles não tinham contornado a África, né, no Cabo das Tormentas, né? Depois que contornaram o Cabo das Tormentas, foi chamado Cabo da Boa Esperança. Então, o caminho era dar volta, mas é muito mais longe. Imagina se o Cristóvão Colombo não tivesse esbarrado na América. Ele não levou provisão para tudo isso, porque ele acreditava que a Terra era menor do que é. Ele acreditava que o raio da Terra era uns 4.000 quilômetros. E o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Essas contas todas, o raio já tinha sido calculado com precisão muito grande pelo Eratóstenes, antes de Cristo. Sugestão, professores, dê uma olhada como é que esse cara calculou o raio da Terra antes de Cristo. E depois, outros astrônomos calcularam o tamanho da Lua, a distância da Terra para a Lua, o tamanho do Sol e a distância da Terra do Sol. Com geometria de 9º ano, a gente consegue explicar isso para os alunos. Os caras antes de Cristo já sabiam tudo isso, só com geometria e trigonometria simplesinha. Bom, fato. Ou seja, a ciência evoluiu durante a Idade Média, mas ela é detida por uma... Não tinha internet, né? Então só um conjunto de pessoas esclarecidas fazia isso. E o Copérnico, com medo da Inquisição, né, que o livro dele caísse no índex, acabou só publicando o livro dele no leito de morte. E esse livro acabou sendo lido por outros astrônomos. Mas será que o modelo do Copérnico é correto? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Bom, primeira coisa, o modelo do Copérnico não é correto, não é um modelo atual. Por quê? Quais são os 2 maiores erros do modelo de Copérnico? Isso a gente costuma ver no colégio. Os erros são... Primeiro, o Copérnico dizia que o Sol era o centro do universo. A gente sabe que o Sol é apenas o centro do Sistema Solar. E o Sistema Solar é algo ridículo numa galáxia ridícula que tem 100 bilhões de estrelas e meio a outros bilhões de galáxias. Tudo que a gente vê no céu são estrelas próximas da gente, há no máximo 30.000 anos-luz. Tá? A nossa galáxia tem 100.000 anos-luz. A gente só vê 3 objetos extragalácticos. A gente vê outras 3 galáxias. A gente vê a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que recebem este nome por causa do navegador português, que fez a primeira circunnavegação, passou lá embaixo, entre a Argentina e o Chile, e aí tem lá o Estreito de Magalhães, né? E aí, no hemisfério sul, a gente vê outro conjunto de estrelas. E ele viu 2 nuvenzinhas no céu. Essas nuvenzinhas são galáxias satélites. E o terceiro objeto é a galáxia de Andrômeda, que é a mais vista do hemisfério norte. Então vocês aí de João Pessoa já conseguem ver Andrômeda, baixa no horizonte, mas conseguem ver.
Então, o modelo de Copérnico tinha dois erros. O primeiro era que o Sol é apenas o centro do sistema solar, e o segundo é que as órbitas não são circulares. Isso vai ser corrigido depois. Então, o modelo de Copérnico não é correto. Mas vamos continuar a história. E vamos falar desse cara importante aí, chamado Tycho Brahe, que morava lá na Dinamarca. Tá? Ele chegou, ele tinha um castelo, o castelo de Helsingør. Até aquele negócio do Shakespeare, do Hamlet, aquela obra, acontece toda lá, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. É lá na Dinamarca, nesse castelo aí. Tá? Enfim, esse cara era um baita de um observador. Mas como é que ele observava se não tinha sido inventado o telescópio ainda? Ele observava distâncias angulares entre os objetos do céu. Então ele inventou um monte de objetos. O Tycho Brahe inventou um monte de objetos para medir com precisão essas distâncias. Vamos ver o que ele inventou, por exemplo. Então, ele chegou até a elaborar um modelo de sistema solar, a gente chama modelo ticoniano. É um modelo híbrido, tá? Porque aí é esquisito, porque todo mundo gira em torno da Terra. Quer dizer, o Sol gira em torno da Terra, mas os planetas giram em torno do Sol. Então ele não é nem meio geocêntrico, nem meio heliocêntrico, é meio maluco esse modelo aí. Bom, o Tycho Brahe não era um cara muito fundamentalizado com geometria, entendeu? Mas ele era um baita de um observador. Então vamos ver na sequência o que ele pôde fazer. Tá? Então olha aí, ele construiu aparelhos, esses aparelhos aí que estão no próximo slide, para medir distâncias angulares, tá? Sextantes, tudo com precisão de... Não estou falando de grau, estou falando com precisão de minuto. O minuto é 1/60 do grau. E com isso ele media com precisão as posições. Com isso eu conseguiria ver pequenas diferenças. E ele fez isso sistematicamente durante anos. Se não estava nublado, ele ia lá e anotava aquelas posições. Então ele tinha páginas e páginas de anotações do movimento. Mas ele estava lá no norte da Dinamarca. Tá? E ele não sabia o que fazer com tanta informação. Mas tinha outras pessoas que sabiam. Quem é que conseguiu tratar os dados do Tycho Brahe? Esse cara aí. Johannes Kepler. Esse cara era um professor, e ser professor naquela época era top, porque você só dava aula para filho de rei, né? Ser professor era top. E ele é um baita matemático. Ele precisava de dados para fazer as contas e tentar provar que Copérnico estava certo. Estava uma briga. Será que Copérnico está certo com essa obra aí? Ele queria demonstrar com os dados do Tycho Brahe que ele estava certo. Só que o Tycho Brahe acabou sendo expulso da Dinamarca. O rei não quis mais bancar ele. Disse que ele consumia perto de 10% do PIB da Dinamarca. Né? Ele tinha até, num slide, dá para ver que ele tinha um nariz, ele perdeu uma parte do nariz num duelo. Tá? E o Kepler, quando soube que o Tycho Brahe foi para Praga, tá ali, tá vendo a estátua no slide, acabou indo para lá e encontrou o Tycho Brahe. E aí ele botou a mão nos dados de Tycho Brahe e conseguiu fazer as contas. Tentando provar, lembre-se, Kepler era um baita matemático, ele tentou provar que o Copérnico estava certo. Ele vai conseguir? Não. Porque o Copérnico está levemente errado. Então vamos ver como é que isso aconteceu. O Kepler era um cara muito religioso, ele queria provar que as órbitas dos planetas tinham a ver com alguma coisa perfeita, então ele usava essa mística dos sólidos geométricos, um dentro do outro. Ele queria provar uma harmonia nos mundos, tá? Então, ele tentou provar que o Copérnico estava certo, mas ele não conseguiu. O que ele vai fazer então? Vamos ver. Tá aí, ele calculou, cara, eu desisto de tentar provar que as órbitas são circulares. As órbitas não são circulares. Lembre-se, Kepler era muito religioso, círculo é uma figura perfeita. Quando ele desistiu dessa ideia, ele sabe de uma coisa? Eu vou abandonar, eu vou fazer uma elipse. Ou seja, as órbitas dos planetas não são circulares, são elipses. Não como essa que a gente está vendo aí. A órbita é muito menos excêntrica, tá? A excentricidade da elipse tem a ver com o quão acharotada ela é. Então a gente está vendo um gifzinho aí que é só um exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver o quão violenta foi a conta que o Kepler teve que fazer. Mas o Kepler enunciou 3 leis. As 2 primeiras ele enunciou em 1608. A lei das órbitas, que diz que um planeta faz órbitas circulares em torno do Sol, e depois vai ser generalizada, porque o Isaac Newton vai mostrar por que isso acontece. Isso é só uma constatação matemática. A física não estava explicando isso. Ninguém sabia que tinha uma força que variava com o inverso quadrado da distância. Esses são os elementos da elipse, tá? Eu vou pular isso aí, e vou adiante, vou voltar para o Kepler. Vou pular isso aí. Veja só, será que é isso que o Kepler falou, então? Os planetas fazem órbitas elípticas em torno do Sol? Primeiro, não é isso. Não é isso. Isso está errado. O que o Kepler fez? O Kepler botou o Sol num dos lados da elipse. A gente chama isso de foco, tá? Então o planeta fica girando ali. Ah, quer dizer que quando eu estou perto do Sol, ali no periélio, é verão, né? Porque eu estou perto do Sol, está quentinho. Quando eu estou do outro lado, é inverno. Isso é algo que a gente tem que saber. As estações do ano não têm a ver com isso. Porque a gente tem uma assimetria nas estações do ano. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Não deveria ser assim. Ora, se eu estou perto do Sol, deveria ser verão para todo mundo. As estações do ano têm a ver com a obliquidade da órbita da Terra em relação ao plano da eclíptica. É essa inclinação de 23 graus que a gente tem nos globos. Não tem a ver com o fato da órbita ser elíptica, tá?
Quando as coisas, os objetos giram em torno da Terra, eu chamo de perigeu e apogeu. E quando eu giro em torno de uma estrela, eu chamo de periastro e apoastro. Ou seja, isso pode ser generalizado. A Lua, satélites artificiais, cometas, todo mundo obedece a essa lei de Kepler. Mas o Kepler não foi só isso, ele foi adiante. Tá? Cometas também, olha só, tem cometas de órbitas fechadas e tem cometas com órbitas parabólicas e hiperbólicas. Eles passam uma vez e nunca mais passam. Tá? Então são os tipos de órbita que a gente tem. Mas enfim, eu falei para vocês que a elipse é quase um círculo. É uma elipse de baixíssima excentricidade. Se perguntassem para vocês qual dessas imagens é mais próxima da órbita da Terra em torno do Sol, qual você responderia? Pois bem, é a da esquerda. Ou seja, a órbita da Terra em torno do Sol é praticamente um círculo. Como é que o cara sacou isso? Porque se ele não foi lá fora para ver, só observando, usar só com os dados do Tycho Brahe, conta e mais conta para provar essa diferença, cara. É muita matemática violenta. O cara fez isso, olha, 1608. Fala sério, os caras eram muito bons. Os caras eram muito bons, tá? Esses livros que eles escreveram são muito pesados, é difícil de ler, tem muita coisa. Então eu estou mostrando aqui que a história da ciência é super bela, que tem muito mérito, tem caras que batalharam a vida inteira para fazer a gente evoluir no conhecimento. Vamos adiante. O que tem mais? Essa é a imagem correta. Ou seja, vamos botar em escala. Esse é o movimento da Terra em torno do Sol em escala. Não dá para perceber. Então, se eu botar isso num livro didático, eu vou acabar botando aquela elipse mais oval para os alunos sacarem que é uma elipse, tá? Mas em escala, é isso. Se a nossa elipse fosse muito excêntrica, a gente ia ver o tamanho do Sol mudar, né? Quando eu estou perto do Sol, o Sol ia estar grande, quando eu estou longe, ele ia estar pequeno. O tamanho aparente do Sol visto da Terra é mais ou menos o mesmo, porque a gente está praticamente sempre a mesma distância, o Sol varia muito pouco. Outros planetas, na próxima tela, a gente vê que tem planetas que têm alguma excentricidade um pouquinho maior que a nossa, mas é difícil ver que não são círculos. Eu coloquei em Marte e Plutão, tá? Então, puxa, isso justifica o mérito do trabalho do cara. A gente vai ver depois que em 1666, esse físico inglês, o Robert Hooke, vai acabar provando que essas forças que apontam para o centro de uma curva poderiam explicar essa órbita elíptica. Isso ainda é matemática. Depois vai vir o Isaac Newton com a lei da gravitação universal e aí tudo se fecha. Aí tem uma figurinha para a gente entender o que é a excentricidade. Excentricidade zero no canto superior esquerdo é o círculo. O círculo é quando os dois focos se encontram no mesmo ponto, eu chamo esse ponto de centro. Tá? Só que as elipses vão aumentando de excentricidade. Quer saber uma órbita muito excêntrica? Aquela de 0,95, por exemplo, é próxima da órbita do cometa Halley. Tá? O cometa Halley tem uma órbita tipo aquela, bem excêntrica. Mas os planetas, como a gente viu, têm órbitas pouquíssimo excêntricas. Ou seja, é muito difícil separar de uma órbita circular. Então aí está o mérito do trabalho desses caras. E vamos adiante. O Kepler, em 1608, enunciou uma segunda lei, a lei das áreas. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Isso significa que a velocidade do planeta em torno do Sol tem que ser variável. Vamos para uma próxima tela para tentar ver isso um pouco melhor. Olha lá, dá para ver que quando o planeta passa próximo do Sol, ele tem que aumentar a velocidade. Quando ele está lá longe, ele está devagarinho. A gente vai ver depois, tem a ver com a força de gravidade. O Sol puxa o planeta, ele cai, aí ele passa rápido, tá? No caso da Terra, como a órbita é praticamente circular, a gente nem nota muito essa velocidade. A Terra gira em torno do Sol com uma velocidade de aproximadamente quase uns 30 km por segundo. Pá, é rápido pra caramba, sim. Mas lembre-se, a Terra tem que dar uma volta e o raio, que é a distância ao Sol, é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Por isso que demora um ano para fazer isso. Mas o cometa Halley, que tem uma órbita muito excêntrica, quando ele está perto do Sol, a velocidade dele vai a 70 km por segundo. E quando ele está lá longe, ele está devagar, a 1 km por segundo, devagar em termo astronômico, né? É outra escala, tá? Vamos adiante. Então tá aí, olha, essa é a velocidade orbital da Terra, eu tinha falado em 30 km por segundo, tá ali. Quando ele está mais pertinho, velocidade maior 30,2 e a velocidade mínima 29,3. É mais ou menos por aí as velocidades da Terra em torno do Sol, o desenho está exagerado aí. Aí tem mais alguns parâmetros da órbita, você pode estudar isso quanto você quiser. Você que está aí estudante do ensino médio, já consegue aprofundar nisso aí. Vamos adiante, se você quiser ficar mais curioso sobre isso, você consegue entender essas leis, como o Kepler chegou nisso, com uma matemática pouco sofisticada, tá? Você consegue entender isso aí. Mas o Kepler era um cara muito religioso, então ele queria alguma coisa que explicasse o movimento dos astros, que justificasse alguma coisa divina, e ele ficou mais de 10 anos fazendo conta, até que em 1618, 10 anos depois, ele finalmente chegou numa coincidência que ele julgou ser harmônica. Na opinião dele era a harmonia dos mundos, é a lei harmônica. Ele pegou o quadrado do período. O que é o período? É o tempo que o planeta demora para dar uma volta no Sol,
no caso da Terra, 365 dias, mais ou menos, elevou ao quadrado, e dividiu para aquele A ao cubo. O A é a distância média do planeta ao Sol. No caso da Terra, é uns 150 milhões de quilômetros. Eleva ao cubo e divide um pelo outro. Ou faz o contrário, tanto faz fazer T ao quadrado sobre A ao cubo sobre T ao quadrado. Vai dar um valor. Se você fizer essa conta para os outros planetas, adivinha quanto dá? Dá quase o mesmo valor. Na opinião do Kepler, isso justificava a harmonia dos mundos, tá? Porque era uma coincidência. O Kepler não sabia por que ela acontecia. O tio Newton depois vai acabar explicando por que isso acontece, tá? Existem coisas interessantes. Kepler chegou a anunciar até uma quarta lei que é falsa. Eu encontrei essa questão de vestibular da Universidade Federal de Campina Grande, aí da Paraíba, falando da quarta lei de Kepler. Olha que legal. Kepler chegou a anunciar, mas aí ela não estava certa, tá? Mas eu coloquei isso só como curiosidade. As 3 primeiras leis é o que vale. Bom, tem um outro cara importante nessa história aí que também leu a obra de Copérnico. Era Galileu Galilei, na Itália. Na Itália tinha muita gente lendo isso. Um deles foi o Giordano Bruno, que era meio filósofo. O Giordano Bruno era um cara meio... Ele lia as obras e ele ia para aquelas praças lá em Roma e saía dizendo: pessoal, não é o Sol que está no... não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol. E as pessoas ficavam apavoradas com aquilo. E a igreja não gostava daquilo. Ah, não, vamos pegar esse cara aí. Solta o cara lá na França, bota ele numa carroça, solta ele lá na França. Só que ele vinha vindo, daqui a 2 semanas ele estava em Roma de novo. Não. Cara, a igreja pegou ele e não perdoou, né? Tinha Inquisição naquela época. A maior parte das pessoas queimadas eram as bruxas, eram as mulheres. Mas no caso, Giordano Bruno, ele entrou pelo cano e foi queimado, tá? Então, ele foi queimado numa praça em Roma por defender o heliocentrismo. O Galileu Galilei também defendeu o heliocentrismo. Só que o Galileu Galilei era um cara mais safo. Ele ficava lá na corte dos Médicis, lá no norte da Itália, que era muito importante. E justamente por isso, ele teve acesso a uma sílica de melhor qualidade daqueles portos lá do norte da Itália. E fez um vidro melhor. E com isso ele conseguiu aperfeiçoar uma invenção da Holanda, dos irmãos Lippershey. Ou seja, Galileu não inventou o telescópio, ele aperfeiçoou o telescópio. Ele deu uma melhoradinha no telescópio. E com o telescópio ele viu coisas que o fizeram justificar o modelo heliocêntrico. Esse é o salmo que era a chave do julgamento de Galileu. Deus colocou a terra em suas fundações para que nunca se mova. Então a igreja, a acusar Galileu, dizia que ele estava indo contra esse salmo. Todo o julgamento de Galileu é baseado nisso. Quem julgou Galileu foi o cardeal Bellarmino. Uma coisa curiosa é que a igreja retirou do índice de livros proibidos as obras de Copérnico, Kepler e Galileu em 1822. Aí, em 1822, é quase 2 séculos depois, já sabia faz tempo que eles estavam certos. Em 1930, o cardeal Bellarmino, que era o chefe da Inquisição, ele foi canonizado pela Igreja Católica, tá? Em 1992, o Papa João Paulo II ordenou o reexame para que o Galileu, então, fosse perdoado. Então, isso é muito recente. Tá aí uma imagem do telescópio que o Galileu construiu, um telescópio que aumentava 30 vezes, e a gente vai ver agora o que o Galileu conseguiu ver com esse telescópio. Ele publicou várias obras, tá? Uma dessas obras, o Diálogos, é que levou o Papa a ficar contra o Galileu. O Galileu conhecia o Papa, todo mundo alta corte, não sei o quê, mas nesse Diálogos ele romanceou a história do heliocentrismo. Então eram 2 pessoas, uma defendia o geocentrismo e uma defendia o heliocentrismo. Obviamente, no livro, como Galileu defendia o heliocentrismo, ele satirizava um pouquinho o defensor do geocentrismo. E como era um livro, ele criava metáforas, e quem defendia o geocentrismo era baixinho, narigudinho, e as pessoas próximas do Papa disseram: tá vendo, esse cara narigudinho é tu, o Galileu tá zoando com a tua cara, não sei o quê. Então isso botou uma pilha, e aí a igreja disparou o processo contra o Galileu. Isso é interessante. Bom, o Galileu acabou tendo que confessar que eu não quis dizer muito isso, papai, foi perdoado e não foi queimado e continuou trabalhando até o final da vida, meio preso assim. Mas o que o Galileu viu que fez defender o modelo de Copérnico? Vamos ver. Aí está o céu, e está numa região do céu que a gente está vendo as 3 Marias. Tá? E se eu seguir a direção das 3 Marias para um lado, eu chego em Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu, mas ela não brilha mais que os planetas, né? Vênus, Júpiter brilham mais que Sírius. E no outro lado tem uma nuvenzinha de estrelas, aí no canto esquerdo da tela. Essa nuvenzinha vista a olho nu, a gente vê 7 estrelas. São as Pleiades, um aglomerado aberto de estrelas. Mas se eu botar o telescópio nas Pleiades, eu vejo muito mais, tá? Em uma imagem de telescópio. São muito mais do que apenas as 7 estrelas que eu consigo ver a olho nu. E o Galileu usou o telescópio. Esse é um dos desenhos que o Galileu fez das Pleiades. E isso botou coisa na cabeça do Galileu. Caramba, nesse universo que a gente vê, tem muito mais coisa do que a gente imagina. Tem coisas diferentes aí. Por que será que
Toda a questão é quem gira em torno da Terra ou do Sol. De repente é algo muito mais complexo. E Galileu continuou. Então ele foi apontando o telescópio para mais coisas. Hoje a gente tem outros aglomerados abertos, eu coloquei uns exemplos. Essa é a caixinha de joias, é chamada assim porque tem estrelas de temperaturas e estágios de evolução diferentes, então elas têm cores diferentes, né? Inclusive a gente sabe que estrelas azuis são mais quentes do que estrelas vermelhas, tá? A temperatura dela, a temperatura de superfície da estrela azul, 25.000 Kelvin, né? E temperatura de estrelas vermelhas, 2.000. Essa não é a temperatura no núcleo, né? No núcleo é milhões de graus, porque lá é que está sendo feita a reação nuclear, que é o combustível da estrela. Mas o Galileu viu mais. Esse é um aglomerado globular de estrelas, tá? O Ômega Centauri, que a gente consegue ver a olho nu do hemisfério sul. Inclusive, a gente consegue localizar a partir do Cruzeiro do Sul, tá? Vamos numa próxima imagem que vai mostrar isso aí. Olha a localização dele, tá ali o Cruzeiro do Sul. Se eu unir a estrela A Crux, a Mimosa, e projetar, eu chego na Ômega Centauri, que é uma nuvenzinha, eu consigo localizar. Tá aí uma imagem dele, tem milhões de estrelas, tá? Vamos ver o que mais o Galileu viu. Galileu viu as fases de Vênus. Vênus tem fase? Tem sim, vamos ver por quê. Vênus é um planeta interno a gente, né? Ele tem uma órbita mais próxima do Sol do que a gente. Então a gente vai ver um GIF agora que mostra isso nas próximas imagens. Ele tem fase, ó. Ele se movimentando aí, esse GIF é perfeito, a gente consegue ver por que o Sol é a fonte de luz, eu sou a Terra, eu estou mais afastado, e aí eu consigo ver por que Vênus tem fase. Com o telescópio, Galileu percebeu que Vênus tinha as fases. Ou seja, não é solo que tem fase. Galileu foi construindo na cabeça dele uma imagem que o mundo não era só o que a gente pensava. Vamos ver o que mais Galileu viu. Vamos ter mais algumas coisas de fase de Vênus, esse GIF aí, mais aí, tá? Não era tão trivial, dá para explicar as fases de Vênus com o modelo geocêntrico, tá? Dá para explicar a fase de Vênus com o modelo geocêntrico também. Olha aí tem uma explicação das fases de Vênus usando o geocentrismo. Você não é uma barbada, pegou o telescópio, provou que o Ptolomeu estava errado. Não é bem assim, tá? Mas Galileu viu mais coisas. Tá aí Vênus com a sua camada de nuvens, aí sem a camada de nuvens, temperatura de 400 graus, muito efeito estufa, temperatura atmosfera 10 vezes mais densa que a nossa, e as fases. Então, se a gente conseguir, tá? Os desenhos que Galileu fez de Vênus, tá? E as obras que Galileu fez vendo as fases de Vênus. E tem mais. Galileu também observou as luas de Júpiter, ele percebeu que Júpiter tinha luz, e as 4 principais luas de Júpiter são chamadas o sistema joviano, Io, Ganymede, Calisto e Europa, são as 4 luas que o Galileu descobriu, então elas giravam em torno de Júpiter. Ou seja, nem tudo gira em torno da Terra ou do Sol, porque essa discussão toda, se as coisas giram em torno da Terra ou do Sol. Tem coisas girando em torno de outras. Tá aí os 4 maiores luas de Júpiter, inclusive a maior lua do sistema solar, Ganymede, é uma lua de Júpiter. Aquela da esquerda, Io, é o objeto do sistema solar com maior atividade vulcânica, tá? São luas grandes, relativamente grandes. Mas a maior lua, proporcionalmente ao planeta, é a nossa lua, né? Apesar de ser 81 vezes menos massiva do que a Terra, é a maior lua relativamente ao seu planeta. Bom, pessoal, eu poderia continuar essa bela história, tá? Mas eu quis aqui falar alguma coisa para que vocês fiquem curiosos. A ciência, ela promove essa curiosidade que é intrínseca de todo ser humano. Essa é uma Semana Nacional, que é um evento anual em que a gente tenta celebrar no Brasil inteiro a curiosidade das pessoas, dos jovens. Então, parabéns pelo evento de João Pessoa, é isso que se quer. A gente precisa plantar esse espírito de querer conhecer. Se vocês saírem daqui e estão curiosos em ver alguma das coisas que eu falei no Google, eu falei um monte de coisa rapidinho, esse é o espírito. É essa curiosidade que é intrínseca. Se você, professor, assistiu e viu, que legal, vou mostrar isso para meus alunos também, já valeu a pena. Se a gente tiver uma sociedade, estudantes e crianças cada vez mais envolvidas com a ciência, cada vez mais curiosas, automaticamente elas se engajam mais na escola, automaticamente elas sonham mais alto, e a gente sabe que para quem sonha, o céu é o limite. Meus parabéns ao evento, foi uma honra poder participar, e eu espero ter contribuído alguma coisa para a curiosidade de todo mundo que está assistindo. Muito obrigado.